Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui, irmãos, para trazer uma palavra, mas depois eu quero orar por você, principalmente por você que está aqui hoje e se sente tão confuso. É tanta preocupação, né, irmãos? Vamos parar para pensar aqui. É preocupação com o futuro. A gente não sabe o que a gente vai fazer da vida. Tem pessoas que não sabem como que vai pagar o boleto que vence hoje. Tem pessoas que não sabem quando vão ter um filho, quando vão se casar. Irmãos, a gente tem tanta preocupação, né? E se não bastasse isso, a gente ainda preocupa com a nossa vida espiritual. Fala a verdade. Todo cristão verdadeiro, ele se preocupa com a sua vida com Deus. Ele quer saber se Deus está se agradando dele. Ele quer saber se realmente ele está vivendo em santidade. E aí, quando não está vivendo em santidade, é um problema, né? Porque aí o seu coração fica totalmente angustiado. Quando você sabe que está cometendo um pecado, fazendo algo que Deus reprova. Irmãos, para o cristão não existe um inferno pior, vamos assim dizer, do que saber que está em dívida com Deus. É por isso que a Bíblia diz que devemos confessar o nosso pecado e abandoná-lo o mais rápido possível, porque só assim nós alcançaremos a misericórdia. É só assim que a graça de Deus vai continuar fluindo na nossa vida. E se a gente resistir à voz do Espírito Santo, meus irmãos, nós vamos colher muita consequência ruim. E não é isso que Deus tem para a sua vida. Deus não quer que você fique quebrando a cabeça, sofrendo desnecessariamente. Ele quer transformar a sua história. É muito bom quando você está com Jesus, mesmo passando pelas piores lutas, mas pelo menos você tem paz no coração. Você tem alegria, você tem um propósito. Irmãos, é isso que nos motiva todo dia. E é por isso que eu te convido a estar comigo aqui na oração da manhã, na oração da noite, porque quando você começa o seu dia ouvindo ali a palavra por 10, 15, 20, 30 minutos que seja, e orando junto comigo, você na verdade está plantando para a eternidade. E não só isso, você vai colher os frutos aqui, amém? Certa vez os discípulos perguntaram para Jesus o seguinte: Senhor, nós estamos te servindo há tanto tempo, nós deixamos para trás a nossa família, os nossos bens, o nosso emprego, a nossa casa, o que nós vamos ganhar com isso? E então Jesus responde para ele o seguinte: olha, qualquer um de vocês que fizer a vontade de Deus e fizer essas renúncias, vocês receberão 100 vezes mais aqui nessa terra. Irmãos, Deus é tão bom, Ele poderia só nos salvar, né? Que já é o maior milagre de todos, a nossa salvação. Imagine você passar uma eternidade com Jesus, que coisa mais linda. Imagine você ficar longe do fogo do inferno, da condenação, do vazio, sem Deus. Irmãos, isso aí não tem preço. Na verdade, Jesus já pagou todo o preço necessário para que hoje você possa desfrutar disso. E se não bastasse esse amor, essa graça, né, que é um favor imerecido, irmãos, nós ainda podemos contar com a graça de Deus no nosso dia a dia. E sabe o que eu estava pensando aqui enquanto eu li a palavra de Deus? Que muitas vezes a gente sofre porque a gente está tentando alcançar tudo isso, todo esse favor de Deus na força do nosso braço. A gente está tentando vencer o pecado com as nossas armas carnais, com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria. Irmãos, não vai dar certo. Quanto mais a gente tentar fugir do pecado, mais a gente vai cair em tentação. É por isso que o único caminho para você vencer as tentações foi o próprio Jesus quem deu essa dica. Orem e vigiem para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, é oração e você vigiar, vigilância constante. Mas aí eu sei que muita gente pergunta assim: pastor, mas eu já oro com o Senhor, eu já oro todo dia, eu não entendo, pastor. Parece que o pecado é mais forte do que eu, parece que de repente eu não consigo me controlar. Quando eu menos percebo, eu já falei mal daquele fulano, eu já xinguei tal pessoa, eu já briguei no trânsito, eu já fiz tanta coisa que depois eu me arrependo, pastor. O que está faltando então, pastor? Porque eu já oro, eu busco vigiar. Aí, irmãos, entra um detalhe aqui que na verdade é a base de tudo. É o que eu estava lendo aqui em João capítulo 15 e eu quero compartilhar com você. Irmãos, isso aqui vai revolucionar a sua vida. Você vai parar de ficar sendo oscilante, sabe? Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Uma hora você acha que está salvo, outra hora você acha que não está. Irmãos, precisamos parar com isso e começar a viver pela fé. Precisamos acreditar que Deus nos resgatou,
que Deus nos salvou através do seu Filho Jesus, e então nós devemos permanecer nessa confiança, permanecer olhando para Jesus todo dia, amém? Então nós já vamos começar. Antes eu quero muito agradecer a vocês que têm compartilhado. Irmãos, são tantas pessoas sendo tocadas, quantas famílias sendo restauradas através de você. Você que decidiu compartilhar no WhatsApp, não imagina o quanto você está fazendo bem. Porque hoje em dia as pessoas enviam tanta coisa ruim, né? Tanta notícia fútil, tanta coisa que não vai agregar em nada. Mas nós podemos fazer a diferença enviando uma mensagem. Se as pessoas forem ouvir ou não, aí não é papel nosso. Isso aí é o Espírito Santo quem convence. E como eu sempre falo para vocês, aqui o nosso foco não é falar de religião, não é falar de outros ministérios. O foco é a palavra de Deus, amém? Então nós já vamos começar. Só clique no botão aqui, ó, embaixo do vídeo, inscrever-se, dá uma olhadinha aí. Ative o sininho que vai aparecer do lado e aí você seleciona a opção todas, porque eu quero que você receba essa notificação todo dia aí no seu celular, tá bom? Então vamos começar. Irmãos, eu quero que você preste muita atenção no que nós vamos conversar agora, porque isso aqui vai ser uma virada de chave que você tanto pediu em oração, amém? Eu sei que muitos de vocês hoje estão se sentindo confusos, vocês não sabem muito bem o que fazer, é tão difícil, né, entender tantas coisas, principalmente você que está no começo da caminhada com Deus, então tudo é novidade, até mesmo os desertos que você passa, você se assusta muitas vezes, e foi por isso que o apóstolo Pedro, em um determinado momento, ele disse assim: irmãos, não se assustem com o fogo da provação que vem para provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Na verdade, Deus está testando a sua fé, Ele está moldando o seu caráter, Ele está te santificando. Irmãos, é exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje, porque como eu disse, muitas vezes a gente tenta resolver o problema do nosso pecado, os nossos defeitos, sozinho, não é assim? A gente fala assim: hoje eu não vou reclamar, hoje eu não vou ter inveja de ninguém, hoje eu não vou ficar ansioso de forma alguma. Mas aí, irmãos, o dia vai passando e a gente cai naquelas mesmas armadilhas de sempre, né? E sabe por que isso acontece? Porque a gente foca no fruto que a gente quer dar, mas Jesus quer que a gente foque na raiz. Você tem que entender onde está a raiz do problema. E olha só que interessante, eu vou contar para você aqui o momento em que Jesus se reuniu com seus discípulos poucas horas antes dele ser preso e levado para a cruz. Agora eu quero que você imagine o clima. Tente imaginar como estava o clima ali naquele momento. Os discípulos estavam com o coração na mão, preocupados com o futuro, eles estavam muito confusos. E Jesus sabia que estaria aqui na terra por um tempo limitado. Logo, ele iria embora para a presença de Deus Pai, ele seria ressuscitado. Então ele precisava deixar um segredo muito prático para que aqueles discípulos não desanimassem, não voltassem atrás quando as lutas chegassem. E é nesse momento então que Jesus fala uma coisa muito interessante. Olha só o que está escrito em João capítulo 15, versículos 4 e versículo 5. Ele disse assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois um ramo não pode dar fruto quando está separado da videira, nem vocês podem ser frutíferos separados de mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele dá muito fruto, pois separados de mim vocês não podem fazer nada. Amém? Olha que coisa forte, irmãos. Jesus não falou para os discípulos o seguinte: olha, eu quero que vocês se esforcem muito, mas se esforcem mesmo para vocês me agradarem e aí eu deixo vocês ficarem perto de mim. Não, irmãos, ele não falou isso. Pelo contrário, ele disse assim, fiquem perto de mim primeiro. Ou seja, a ordem de Jesus não é para a gente tentar fazer alguma coisa antes de estar com Ele. E é aqui que muita gente erra. Muita gente não sabe que esse é o segredo para o sucesso na sua vida espiritual. Amém? Quando você está perto de Jesus, aí sim as coisas começam a acontecer. Mas deixa eu te contar aqui, só para você entender uma coisa. Naquela época, quando Jesus contou isso aqui, todo mundo entendia o que era uma plantação de uva. E ele falou, olha, eu sou a videira, ou seja, eu sou a árvore que produz uvas, amém? E o galho não tem vida própria, ou seja, ele é só aquele caninho por onde passa a vitamina, a seiva da árvore. Então se você cortar o galho, ele vai morrer em poucos dias.
A função do galho é uma só, ele precisa estar bem colado no tronco da árvore, entendeu? Se ele estiver colado, a vida da árvore vai entrar nele de forma natural. E então a uva vai aparecer sem que o galho precise fazer força alguma. E agora você entendeu realmente o que Jesus estava querendo dizer? Ele falou assim, permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. Porque um ramo não pode dar fruto se ele estiver separado da videira. Da mesma forma, irmãos, a gente não pode fazer nada de bom se Jesus não estiver conosco e se a gente não estiver com Ele. E aí eu te pergunto uma coisa, onde você tem permanecido a maior parte do seu tempo? Porque Jesus, ele deixou uma ordem muito clara, permaneçam em mim. Ou seja, não é um sentimento, não é você esperar sentir vontade de orar, é uma decisão de você manter a sua mente ligada nele. Aconteça o que acontecer, aleluia, eu creio que o Espírito Santo já está te trazendo luz agora, ele está te mostrando qual é o segredo. Eu falo isso porque muitas vezes a gente acha que está ligado em Jesus só porque nós fizemos aquela oração de arrependimento e entregamos a vida para Ele e agora já está tudo pronto. Irmãos, na verdade isso aconteceu mesmo. Quando você se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, naquele momento você foi salvo, você agora está preparado para o céu. Mas tem uma coisa muito importante que você não pode esquecer. Deus não quer te levar somente para o céu. Ele quer que o reino dele venha sobre você aqui na terra. Aleluia! Quantas pessoas, irmãos, chegam até mim e elas falam assim, pastor, não aguento mais esse mundo. Eu estou pedindo para Jesus me levar. Eu estou pedindo para Deus me levar o quanto antes, porque eu só estou esperando o céu. Nesse mundo eu não espero mais nada. Irmão, sabe o que eu falo para essas pessoas? Olha, não adianta você pedir para Deus te levar, porque não tem como você passar na frente da fila, não tem como você pegar uma senha antes de qualquer outra pessoa. Cada um vai passar dessa vida no tempo certo. E deixa eu te dizer outra coisa ainda, se você está respirando, se você tem uma vida, saiba que Deus ainda tem um plano para você, amém? Ele não desistiu de você, é você que não pode desistir dele. E nós vamos ver daqui a pouco um exemplo nos discípulos de algo fundamental que eles fizeram que você precisa fazer hoje também. Amém? E eu sei que nessa hora muitas pessoas pensam assim, pastor, mas eu já estou ligado com Jesus. Tudo já está certo, não tem nada de errado comigo. O problema sou eu mesmo, pastor. Eu é que sou defeituoso, eu sou pecador, eu sou muito falho. Irmãos, vamos parar para analisar se realmente nós estamos ligados com Cristo o tempo todo. Porque não adianta você estar ligado com Jesus lá no domingo à noite na igreja. É no dia a dia, é nas pequenas atitudes. Porque se você estiver ligado em uma outra árvore, vamos assim dizer, aí você não vai produzir os frutos que você deseja. E o que eu quero dizer com isso aqui? Pensa comigo, se o seu dia é regado por 2 horas de redes sociais, vendo a vida perfeita dos outros, como que você vai reagir? Pensa comigo, você vai ficar se comparando com as pessoas, não é isso? Então, o fruto dessa comparação vai ser o quê? Desânimo, inveja, você vai perder aquela pureza de Cristo na sua vida, amém? Se você ficar o dia inteirinho ouvindo notícia ruim, nos jornais, nas redes sociais e falando de tragédia o tempo todo, aí você vai estar ligado na árvore do medo, por exemplo. E qual que vai ser o fruto disso aí? Ansiedade o tempo todo. Você vai ficar muito ansioso. Então, o fruto, ele sempre está relacionado aonde você está plantado, onde você está conectado. E eu sei que muitos aí estão pensando, pastor, mas eu já tentei mudar, pastor. Eu já fiz propósito de jejum, eu já fiz de tudo que o senhor possa imaginar e nada aconteceu. E aí, irmãos, o problema é justamente esse. Você continua fazendo na sua força. Você acha que se você fizer um jejum de 1 semana para tentar agradar a Deus, aí sim a sua vida vai melhorar. Irmãos, a gente faz o jejum, sabe para quê? Para a gente não tirar os olhos de Jesus, para a gente não se dispersar, não se desviar. O nosso coração é enganoso, não é verdade? Mas é por isso que a gente jejua, é por isso que a gente ora, porque a gente sabe que sem Ele nada podemos fazer. Aleluia! O galho, irmãos, ele não tem que tentar dar frutos, não, ele só recebe a vida que vem da árvore, que no caso é Jesus. Então, se a gente não recebe a vida de Jesus logo pela manhã,
orando, meditando na palavra de Deus. Aqui na oração da manhã, por exemplo, você vai passar o resto do seu dia se alimentando de um monte de coisas nesse mundo, nessa terra, que não vão te fortalecer espiritualmente. Olha, eu fiquei tão feliz porque esses dias uma moça chegou até mim e ela falou assim: pastor, eu vou ser bem sincera, todo dia que eu deixo de orar com o Senhor, de manhã e à noite, parece que o meu dia não foi o mesmo. Eu falei: minha irmã, faz sentido, sabe por quê? O que eu falo ali naqueles vídeos é a pura palavra de Deus. Você precisa se alimentar todo dia. Imagine se ficar o dia todo sem comer. Você pode ficar tonta, pode ficar zonza. Tem pessoas que podem até ir para o hospital se elas fizerem algo muito prolongado. E é por isso que até mesmo quando você está fazendo o jejum, não adianta apenas fechar a boca. Você tem que se alimentar espiritualmente. É nessa hora que você tem que praticar aquilo que você sabe. E aí então você está fazendo o verdadeiro jejum. Então, irmãos, voltando a falar aqui, sobre essa questão de dar frutos, eu vejo muitas pessoas se esforçando ao máximo para serem crentes de verdade, para agradarem a Jesus. Ele disse que até os nossos atos de justiça são como trapos da imundícia, são como trapos imundos. Sabe o que ele estava querendo dizer? Que toda a nossa tentativa de alcançar o favor de Deus, a bondade de Deus, através da nossa bondade, do nosso bom comportamento, tudo isso não serve para nada. É como um pano sujo que era usado no Antigo Testamento para limpar a mulher que estava menstruada. É isso que Isaías estava dizendo. Toda a sua tentativa, por conta própria, de ser santo, de agradar a Deus, na verdade não passa de algo imprestável para Deus, não serve para nada. Irmãos, Deus quer a nossa fé. Ele quer que a gente passe tempo com Ele. Amém? Quando Jesus estava na casa de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, o que aconteceu? Marta ficou o tempo todo tentando arrumar a casa para preparar o ambiente para Jesus. E Jesus falou: Marta, 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 você está muito preocupada, você está muito ansiosa, preocupada com muitas coisas. Eu só quero uma coisa, e isso que eu quero, Maria escolheu. Olha aqui ela aos meus pés, ela está buscando aprender comigo, ela está se alimentando de mim. E essa é a melhor parte, e dela não lhe será tirada. Foi o que Jesus disse. Então, irmãos, esse é o segredo espiritual que talvez está faltando para a sua vida. Você parar um pouco de fazer as coisas e se aquietar. Aquiete o seu coração. Quantas moças, quantas mulheres estão aqui me ouvindo, rapazes também, que têm o sonho de casar, de encontrar uma pessoa de Deus, mas aí você fica tão angustiado, tão ansioso, preocupado, e dá tiro para todo lado, e aí você se frustra mais ainda. Irmãos, às vezes é hora da gente aquietar o que estamos fazendo e passarmos mais tempo em oração, buscando a Jesus. Amém? Irmãos, tem uma coisa muito importante que a gente precisa saber também, que permanecer em Jesus não é você estar sorrindo o tempo todo, não é você ser uma pessoa perfeita, entendeu? É simplesmente você tomar a decisão de não sair da presença dele, de não perder o seu foco. Jesus deixou muito claro que antes da volta dele, os tempos seriam como nos tempos de Noé. As pessoas estariam casando, bebendo, comendo, se socializando, e elas estariam distraídas, até que de repente vai vir uma grande destruição sobre a terra e as pessoas não estarão preparadas. Então, irmãos, a coisa mais importante é termos o foco em Jesus. E vamos olhar aqui agora o que aconteceu com o apóstolo Pedro, num dos momentos mais importantes, não só da vida dele, mas também na vida dos outros discípulos. Lá em João, no capítulo 6, a Bíblia conta que aconteceu uma coisa ali muito pesada. Jesus, ele tinha pregado um sermão muito duro, muito difícil de se ouvir, e então, sabe o que aconteceu? Muitas pessoas decidiram não permanecer com Jesus mais. Muitos dos seguidores dele voltaram atrás e foram embora, não queriam mais andar com Jesus. Olha que cena triste, irmãos, centenas de pessoas indo embora, virando as costas para o Senhor, porque elas acharam o caminho difícil demais. Então a Bíblia conta que Jesus se voltou para os 12 apóstolos, aqueles mais chegados, e ele fez uma pergunta que dói muito. Ele perguntou assim: e vocês? Vocês também não querem ir embora? E é aqui, irmãos, que Pedro ele nos dá uma aula sobre como nós devemos permanecer com Jesus. Lembra de Pedro? Ele era cheio de falhas, ele era muito esquentado, Ele tinha um temperamento muito difícil e pouco tempo depois ele ia até negar Jesus.
Mas naquele momento de crise, ele respondeu algo que é o segredo para a gente não desistir. Pedro virou para Jesus e falou assim: Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Irmãos, Pedro não falou que ele estava se sentindo forte, que ele estava se sentindo muito santo, que ele estava entendendo tudo que Jesus falava. Não, ele simplesmente reconheceu que fora de Jesus não existe vida. Fora de Jesus é só destruição, é só vergonha, humilhação, é só o sentimento de culpa, de medo. E ele então falou: Senhor, nós vamos para onde, Senhor? Só o Senhor tem as palavras que nós precisamos, palavras de vida eterna. Eu posso estar confuso, eu posso ser pecador, mas da tua presença eu não saio. Aleluia! Olha, irmãos, que declaração mais forte, que você possa também tomar essa decisão hoje e nós já vamos orar. Eu sei que você que está aqui me ouvindo está cansado, você não está entendendo muitas coisas que estão acontecendo e até está com vontade de desistir de tudo. Mas se você desistir de Jesus, oh meus irmãos, vai ser terrível. Infelizmente, é o que eu preciso te falar, é a verdade. Estar fora de Cristo, estar fora de Jesus, irmãos, é só choradeira, é só sofrimento, é uma luta após a outra. O pecado nunca sacia, nunca preenche o seu coração, e então vai chegar um momento em que você vai querer desistir de tudo. Então o meu conselho para você hoje é esse: faça como o apóstolo Pedro, diga para ele que você não tem para onde ir. Por mais que esteja difícil, nós vamos orar nesse momento. Eu creio, irmãos, que a diferença entre quem vence e quem desiste não é a força que a pessoa tem, é a permanência. Aleluia! Se você continuar insistindo, buscando a Deus todo dia, uma hora a sua força vai chegar, uma hora o fruto vai aparecer. E não é porque você é bom não, mas porque Jesus é fiel. Aleluia! E sabe qual é o maior teste para você saber se você está permanecendo ou não? É você olhar para como você reage quando as coisas dão errado. Quando a gente está longe da videira, que é Jesus, irmãos, qualquer ventinho derruba a gente, não é mesmo? Mas quando nós estamos conectados com o Senhor, a gente entende que o nosso valor não é por aquilo que a gente faz, mas por quem a gente é, por aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Então, o meu conselho como amigo, como pastor, é o seguinte: quando você acordar a partir de agora, em vez de você ficar focando muito no celular, procura ouvir uma palavra de Deus. Procura aqui acompanhar as orações todo dia a partir das 4 horas da manhã. Se você entrar no YouTube e pesquisar Pastor Antônio Júnior, o próprio YouTube já vai te recomendar o vídeo da oração da manhã. Então, eu quero muito que você acompanhe aqui comigo, mesmo não tendo vontade muitas vezes. É a sua fé que vai fazer toda a diferença, é a sua perseverança, e Deus vai fazer uma obra linda a partir de hoje e até o último dia da sua vida. Amém? Então, escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Se você realmente foi tocado, eu creio que isso vai incentivar outras pessoas a também assistirem a mensagem. E depois da oração que eu fizer aqui agora, eu peço para que você compartilhe nos grupos de WhatsApp para o maior número de pessoas, tá bom? Feche os seus olhos então e vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial, esse momento de aprendizado, de intimidade com a Tua presença. Ó Deus, muito obrigado porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E hoje nós aprendemos que o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor quer que a gente esteja na Tua presença todo dia. Pai, mas nesse momento eu oro te pedindo perdão, porque muitas vezes nós nos alimentamos de tantas coisas que não vão nos preencher. Quantas vezes, Pai, nós tentamos viver de forma independente do Senhor? Nós corremos atrás das coisas do mundo, nós nos ligamos na árvore do conhecimento, da internet, da aprovação das outras pessoas, da ganância, da fofoca, da inveja, e depois nós reclamamos que o nosso fruto é amargo. Pai, quantas pessoas estão tentando produzir um fruto, sendo que elas estão desligadas da Tua presença. Perdoa-nos, Senhor, essa teimosia nossa em querer resolver as coisas do nosso jeito, na força do nosso braço. Perdoa, Senhor, o nosso orgulho de achar que podemos resolver tudo sozinho. Oh, meu Deus, eu intercedo agora por cada irmão e cada irmã que parou para ouvir essa palavra. O Senhor tem visto as lutas que eles têm passado.
Quantos filhos teus, meu Pai, estão exaustos, não aguentam mais tentar mudar as coisas sem conseguir. Pessoas que estão frustradas, pessoas que foram traídas, pessoas que já não têm mais alegria na vida. Ó Deus, enche o coração delas com a tua presença, com a tua paz. Espírito Santo de Deus, sopra um fôlego de vida sobre essa pessoa agora, em nome de Jesus. Se existe alguma doença no corpo dela, se existe um desgaste emocional que parece que não tem fim, eu te peço aqui agora, Senhor, flua, Senhor, da tua presença, entre na vida deste homem, desta mulher, Pai, que a cura física aconteça. Eu repreendo agora toda enfermidade, eu declaro a cura do Senhor, a cura sobre as enfermidades também da alma. Cura, meu Pai, as memórias amargas do passado, os traumas do passado. Ó Jesus, só o Senhor pode tocar esses corações. Derrama, Senhor, da tua graça e misericórdia. Eu repreendo agora todo espírito de desânimo. Eu repreendo essa vontade de desistir de tudo, de acabar com a vida, essa sensação de que comigo não vai dar certo. Em nome de Jesus, saia, Satanás. Eu sei que você está colocando mentiras na mente dessa pessoa. Eu te ordeno, em nome de Jesus, bata em retirada. Senhor, meu Deus e meu Pai, acampa os teus anjos ao meu redor, ao redor da minha família, ao redor das famílias dos meus irmãos. Deus, tem compaixão de nós, Senhor. Nós queremos te buscar dia após dia. Nós queremos sentir a tua presença, mas mais do que isso, queremos aprender a viver por fé e não por vista. Senhor, nós precisamos de ti mais do que nunca. E hoje nós entendemos que a nossa força está em buscar a tua presença e te adorar o tempo todo. Em nome de Jesus, que nós te agradecemos, meu Pai. E meu querido, minha querida, se você deseja entregar a sua vida para Jesus, se você quer morar na eternidade com Ele, se você quer romper com as trevas, com o pecado, se você entende que sozinho não dá mais, eu quero te convidar agora a você fazer uma oração comigo, uma oração de entrega. Você não vai fazer essa oração para mim, nem para ir para uma igreja, você vai fazer uma oração diretamente para Deus que te escuta. E o próprio Senhor disse: ouçam o meu filho, façam o que ele manda. Então, eu quero orar agora, você vai repetir essas palavras que eu vou dizer, mas faça com fé, amém? E a Bíblia garante que você será salvo por crer em Jesus e não pelos seus méritos, não por aquilo que você faz ou deixa de fazer, é pela sua fé nele, amém? Ore assim comigo. Senhor Jesus, eu entendo hoje que sem ti eu nada posso fazer. Eu tentei lutar sozinho e eu me cansei. Por isso, Jesus, eu entrego a minha vida e as minhas preocupações totalmente nas tuas mãos. Me perdoe pelos meus pecados. Me limpa, Senhor. Me faz permanecer no teu amor. Eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Toma conta dos meus caminhos, Senhor, e faça brotar em mim os frutos que glorificam o teu nome. Eu quero estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de ti, Pai, a oração, essa pessoa que orou comigo agora. Eu sei que ela fez essa oração simples, mas sincera. E eu te peço, Pai, que o Senhor complete essa obra que o Senhor está começando hoje na vida do teu filho e da tua filha. E eu te peço também, meu Pai, que esta oração alcance milhares e milhares de vidas, que ela chegue até os hospitais onde tem pessoas sem esperança, que ela chegue nessas casas onde só há guerra, só há briga, e que a presença do Senhor traga paz e a restauração que só o Senhor pode dar. Em teu nome, Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo?
tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.